Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a lindíssima bolsa Solana, meus amores, feita em fio de malha, o fio pop, gente, esse fio maravilhoso da Meliá que vocês vão encontrar no site da loja Matilda, dos parceiros aqui do nosso canal. Eu tinha 2 rolinhos de fio e sobrou mais da metade do segundo rolo, então em média aí 1 rolo e meio vocês vão conseguir fazer essa bolsa lindíssima. Lembrando que eu explico para vocês todo o passo a passo para vocês adaptarem. Então, se você quiser fazer essa bolsa com um fio de malha de 25 milímetros ou um fio de poliéster, eu ensino pra vocês tudo bem certinho, tá bom? Então, vocês vão conseguir adaptar. Também, se vocês quiserem deixar maior ou menor, eu também explico tudo bem certinho pra vocês. Coloquei os acessórios da loja Matilda também, ó. Coloquei esse fecho tigre lindíssimo. Coloquei a minha etiqueta personalizada que eu comprei lá na Shopee. Lembrando que ela vai ficar aqui na sacolinha, tá bom? Pra vocês adquirirem. Usei esse porta-tassel tulipa lindíssimo da loja Matilda para dar um destaque, tá? Usei também uma argolinha articulada. E para você que quer trazer esse modelo aí pra praia, gente, é só você tirar os acessórios, né? Que a gente sabe que praia não pode metal, né, gente? Por conta da maresia. E vai ficar uma bolsa maravilhosa, uma super sacola lindíssima pra vocês. Vou tirar as medidas aqui, tá? Então, vou contar aqui, gente, dessa ponta a essa. Ficamos aqui com mais ou menos 34 centímetros de altura. Vou contar aqui até o fecho tigre, ficamos mais ou menos com 21 centímetros. E contando com a alça, fiquei mais ou menos em média aqui com quase 29 centímetros, tá? Ficamos com 28 centímetros e meio, ok? Lembrando que o fio pop, gente, é um fio 100% poliéster. Ele é um fio de 28 milímetros, mas ele é um pouquinho mais delicado, então eu utilizei nessa aula a agulha 5,5. Somente aqui na alça que eu troquei a agulha para uma agulha mais fininha, né, para ficar mais firme a alça, eu troquei para a agulha número 5, mas eu explico para vocês tudo bem certinho. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo, você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, gente. É menos que um cafezinho por dia. Além de você apoiar o canal, você também vai ter acesso a aulas inéditas que eu posto por lá e que eu não posto aqui no canal, ok? Então, são somente lá no Clube Fio a Fio. Então, você vai ter acesso a uma cartela de aulas que já tem lá disponível e mais 2 aulas mensais todo mês, bem certinho para vocês. Eu posto 2 aulas inéditas lá no Clube Fio a Fio. Se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando e também assistindo os anúncios. Isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que eu deixo todas as listas dos materiais aqui na descrição e vocês também têm um cupomzinho de desconto que é na NH para utilizar no site da loja Matilda e ter 5% de desconto em todo o site. Tá bom? Então, bora pra aula. Então, pessoal, vamos para os materiais da nossa aula de hoje. Para começar, já quero adiantar que todos os materiais que vamos utilizar são da loja Matilda, dos parceiros aqui do nosso canal, tá? Vou mostrar para vocês, primeiramente, o fio que a gente vai utilizar. Esse aqui é o fio da Meliá, o fio de malha premium, o pop, tá bom, gente? Esse fio lindíssimo, que ele é 100% poliéster, tá, gente? Ele tem um viço lindíssimo, tá? Gostei muito de trabalhar com ele, gente. E, como falei pra vocês, ele é um fio 100% poliéster. Cada rolinho tem em média aí 275 gramas e a agulha indicada é da número 4,5 até a 5,5, ok? E a cor desse fio é o pôr do sol, gente. Lindíssimo pra aproveitar esse finalzinho de verão, gente. Maravilhoso. Já garanto pra vocês que, pessoalmente, ele é bem mais bonito ainda, tá? Então, a gente vai utilizar, eu tenho aqui disponível 2 rolinhos, mas eu já fiz a bolsa e a gente utilizou em mais ou menos 1 rolo e meio, tá bom? Então, ficou uma bolsa até que econômica pelo tamanho, tá? Então, é muito gostoso e fora que ele é bem levinho, tá bom? Lembrando que vocês vão encontrar esse fio lá na loja Matilda, eu vou deixar todos os links aqui pra vocês na descrição e também o cupomzinho aqui na tela e também na descrição, que é na NH, pra vocês terem 5% de desconto lá no site, ok? Então, eu vou utilizar esse fio. Esse é um fio, gente, de 20... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho que eu tinha visto.
Ele é um fio, meus amores, de 27 milímetros, mas como ele é um fio mais levinho, por ele ser 100% poliéster, ele não fica tão grosso quanto o fio de malha, então ele não é tão denso. Então, por isso que a gente usa uma agulhinha menor. Eu vou utilizar 2 agulhas, tá? Eu vou utilizar a agulha 5,5 para trabalhar no corpo da bolsa, tá? Na maior parte. E somente na parte da alça eu vou utilizar a número 5, porque como ele é um fio de poliéster, ele tem um pouquinho mais de elasticidade. Então, para evitar essa elasticidade, a gente vai utilizar uma agulhinha menor, ok? E continuando aqui com os acessórios da loja Matilda, vou utilizar esse fecho tigre, gente. Tigresa, perdão. Esse fecho maravilhoso, lembrando que os acessórios de metal da loja Matilda tem um banho italiano, que são muito resistentes à oxidação, e tem esse banho lindíssimo, essa cor maravilhosa, tá? Então, vou utilizar esse fechinho, caso você queira colocar um botãozinho imantado, ou até mesmo deixar sem fechamento, fica bem legal também pro dia a dia, tá? Pra praia, pra piscina, pra passeios ao ar livre, tá bom? Vou utilizar também uma unidade do porta-tassel Tulipa, gente. Esse aqui é um dos meus queridinhos, tá? Quando você compra, vem 2. E também eu vou utilizar uma argola articulada, tá? E também quando você compra, vem 2 argolas. Então, quando você compra esses 2 kits, vocês vão ter 2 tasséis aí, 2 porta-tasséis maravilhosos para aplicar na bolsa, tá? Ele vem aqui com o parafusinho pra gente utilizar com a chave Alli, tá bom? Então, eu vou utilizar esses acessórios. Como vocês gostaram muito da última aula, que eu trouxe mais crochê e menos acessório, eu trouxe também essa proposta, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessas aulas, ok? Então, lembrando que vocês têm 5% de desconto lá na loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar o link na descrição de todos os materiais para facilitar para vocês acharem, tá bom? Vocês têm uma cartela com outras cores do fio pop, tá? Pra vocês escolherem, ok? Então, vocês podem escolher a cor da preferência de vocês, uma mais linda que a outra, tá bom? E eu já adianto pra vocês que eu estou simplesmente apaixonada por esse fio, ele é muito gostoso de trabalhar com ele, tá certo? E agora vamos para os materiais adicionais. Como eu já mencionei com vocês, as agulhas que a gente vai utilizar 2, tá bom? A 5,5 e a 5. Vou utilizar aqui a chave Alli, gente, para abrir ali o parafusinho e depois parafusar de novo, tá bom? O kit, gente, é bem baratinho, eu paguei, se não me engano, 8 ou 9 reais. Vou deixar aqui para vocês na sacolinha no cantinho. Agora tem uma ferramenta aqui no YouTube, que é juntar todos esses materiais que a gente compra, né, nos aplicativos da vida, né, que geralmente eu compro na Shopee. Então, se você clicar aqui, você vai achar esses materiais adicionais e alguns achadinhos que vão facilitar a sua vida aí no seu ateliê, tá bom? Então, um deles vai ser a chave Alli, que eu vou deixar aí pra vocês. O outro vai ser a minha etiqueta personalizada de metal, gente, lindíssima. Ela é muito bonita, muito resistente e já vem com a chapinha também pra gente prender na bolsa, tá? Vou utilizar também essa tesoura asa retrô, tá bom? Lindíssima, super afiada e ótima para fazer tassel, gente, para fazer arremate, porque ela é muito precisa, muito afiada, como eu falei pra vocês, tá bom? Também vou deixar na sacolinha. Vou utilizar aqui essa fita métrica que, inclusive, eu recebi lá da Meliá, gente, na minha caixinha, tá bom? Então, a gente vai utilizar a fita métrica também. Vamos precisar também de cola para arremate e um marcador só pra gente marcar algumas coisinhas na nossa aula, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, vou iniciar aqui o nosso trabalho com o nosso fio pop lindíssimo, gente. Nossa, eu tô simplesmente apaixonada por esse fio. A textura dele é muito gostosa e ele tem um viço muito, muito, muito bonito. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui meu processo. Ó. E aqui, meus amores, eu vou ensinar vocês a fazerem a bolsa do tamanho que vocês quiserem, tá? Vocês podem tanto aumentar ou diminuir, tá? Eu vou fazer um tamanho médio aqui. Mas vocês podem adaptar para o tamanho que vocês preferirem. Para começar, vamos iniciar aqui com o cordão. Vou laçar aqui o meu fio. E vou fazer um total de 51 correntinhas, tá? Lembrando que uma correntinha é sempre para dar altura. Laço meu fio. Fiz a laçada inicial, aqui a primeira correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... até eu ter as minhas 51 correntinhas. Fiz o meu cordão aqui, meus amores. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá? Não vou medir ainda pra vocês, porque, querendo ou não, esse fio, ele é um pouquinho mais elástico, ok?
Então, depois, quando eu fizer aqui uma carreira ou duas, eu tiro as medidas pra vocês verem, tá? Então, aqui a gente tem o lado direito do nosso ponto, né, que são as correntinhas, cada vizinho corresponde a uma correntinha, mas eu não vou trabalhar nessa parte da frente, eu vou virar o meu cordão e cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha, tá? Vou pular a primeira, venho na segunda e faço aqui dentro um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, laço, trago pra cima, um ponto baixo. No próximo, trago aqui pra cima, laço, um ponto baixo, tá? É uma sequência super fácil, gente, super tranquilinha. Por isso que eu falei que ela é bem fácil, que até iniciante consegue fazer, porque ela é bem gostosa, tá? Não tem muita variação de ponto, a parte da união também é bem facinho, ok? Vou dar sequência aqui no meu trabalho até chegar no final, que a gente vai ficar com um total de 50 pontos. Então, pessoal, já continuei aqui com o meu cordão de pontos baixos, olha pra vocês verem como fica bem bonito, tá? E aqui agora vamos contar quantos pontos a gente fez. Ó, eu fiz aqui na minha última alcinha, aqui só ficou a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, tá? Essa correntinha, ela não vai contar, ok? Então, eu fiz um cordão aqui com 50 pontos, e esse vai ser o número base que a gente vai utilizar depois para fazer a lateral, tá? Então, é bem importante, não que tenha necessariamente essa regra, mas eu acho bem interessante vocês sempre iniciarem aqui, principalmente se você quiser modificar o tamanho, deixando maior ou menor, começar com números de correntinhas ímpares, tá bom? Porque assim vai facilitar na hora que a gente for fazer o cálculo, tá? Outra coisa também, lembrando que a gente vai dobrar aqui no meio, ó. Então, a gente vai deixar, a nossa bolsa, ela vai dobrar no meio, perdão. Então, essa vai ser a parte da altura, ok? Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui de ponto baixo, depois eu tiro as medidas pra vocês, tá? Antes, a gente vai puxar aqui essa pontinha pra cima, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui por essa alça de cima do último ponto baixo e passar pela frente das duas alcinhas do ponto baixo, tá vendo? Laço e puxo esse fio aqui pra cima, pra gente já ir arrematando ele, ok? Aqui, antes da gente iniciar a nossa próxima carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho, tá? E agora aqui, já na chegada, bem aonde a gente puxou essa alcinha, eu vou começar a fazer os meus pontos baixos, mas a gente vai pegar somente nessa alcinha de trás, ok? A gente não vai pegar na alcinha da frente, sempre na alcinha de trás, ó. Então, alcinha de trás, já segura aqui esse fiozinho, laço um ponto baixo. Alcinha de trás, segura o fiozinho, um ponto baixo. Alcinha de trás, laço, um ponto baixo, tá? Então, aqui a gente já vem arrematando essa pontinha, tá? Ó. A gente vai fazendo o arremate. E vamos continuar aqui com essa carreira, pegando somente na alcinha de trás, fazendo um ponto para cada pontinho de base, e no final a gente também vai manter os 50 pontos. Então, pessoal, continuei aqui com a minha carreira, cheguei na minha última alcinha, tá? Lembrando que a gente pega só na alcinha de trás, entra aqui dentro, laço, faço o meu último ponto baixo, completando os 50 pontos dessa segunda carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, pegando na alcinha de trás, e vamos continuar com o mesmo processo, tá? Fazendo um pontinho para cada ponto de base, sempre pegando nessa alcinha aqui de trás, ok? A gente só vai pegar nessa alcinha de trás e vai ficar o ponto sanfonado, né? Olha pra vocês verem que bonito aqui. Agora, deixa eu tirar as medidas, porque agora é só repetição, tá, meus amores? Não vai mudar nada, vocês vão continuar fazendo esse mesmo processo por 16 carreirinhas, tá? Caso você queira aumentar as carreiras, é bem importante vocês sempre fazerem carreiras de números pares. Não, mas por que carreira de números pares? Porque olha pra vocês verem,
O ponto sanfonado, ele se completa a cada 2 carreiras. Quando você deixa uma carreira de ponto ímpar, ele não fica tão bonito. Então, sempre procure fazer carreiras de pontos pares para ficar bem bonitinho. Então, por isso que a gente vai fazer 16 carreirinhas. Caso você queira fazer 18, 20 carreiras, pode fazer. O que vai aumentar vai ser a parte central ali da sua bolsa, tá? Eu vou tirar aqui as medidas. E aqui eu fiquei com um total de 44 centímetros por enquanto, só que ela sempre dá uma soltadinha a mais, tá? Conforme a gente for fazendo as carreiras, ok? Então, eu vou caminhar aqui com essa mesma sequência. Quando eu tiver as minhas 16 carreiras, eu volto com vocês. Então, pessoal, continuei aqui com as minhas carreiras, do mesmo jeitinho que mostrei pra vocês, tá? Olha pra vocês verem como fica bem certinho, ó. Ela fica com esse ponto sanfonadinho. E fiz aqui as 16 carreiras, como falei pra vocês, então fica bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cortei aqui meu fio, tá? Que aqui agora a gente não vai trabalhar mais. Então, a gente corta aqui e faz uma correntinha só pra segurar esse ponto, tá? Depois a gente vai fazer o arremate, ok? Olha que lindo que fica. Por isso que eu falei pra vocês sempre aumentarem de 2 em 2, ou diminuir também de 2 em 2, tá? Vamos lá tirar as medidas agora final. Ó, então aqui de comprimento, eu fiquei com um total de 44 centímetros e meio, tá? Então, como eu falei pra vocês, ela sempre solta um pouquinho mais, né? Porque a gente tá trabalhando nela. E aqui de largura, fiquei com um total de 13 centímetros, tá? Como eu falei pra vocês, caso vocês queiram aumentar também pode. Lembrando que esse ponto aqui, ele é sanfonadinho, então pode ser que ele solte um pouquinho mais, principalmente a hora que a gente for trabalhar na nossa união da lateral. Essa pontinha aqui também depois eu vou arrematar, antes de fazer a união da nossa lateral. E lembrando também, meus amores, que o número que eu tenho que ter em mente são os 50, ok? Então, vamos lá agora pra nossa lateral, que é super facinha também. A única coisa que a gente vai fazer é algumas modificaçõezinhas. Então, vamos lá, pessoal. Peguei aqui meu fio, tá? Ainda estou no meu primeiro rolo, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Faço aqui a minha laçadinha inicial. E aqui agora, eu já tenho que fazer o cálculo pra minha base, tá? Caso você esteja fazendo a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de correntinhas, não precisa modificar nada. Mas se a sua base você fez com uma quantidade menor ou maior de correntes, você vai ter que modificar ela, tá bom? Mas eu vou explicar pra vocês super facinho, super tranquilo de como que a gente vai fazer, tá? Então, aqui eu vou fazer um total de 11 correntinhas, porque eu vou fazer 11 correntinhas, uma vai ser pra altura, então no total eu vou ficar com 10 pontos ali na parte do meio, tá? Na parte ali na parte da largura da minha lateral, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? E aqui o processo é o mesmo que eu falei pra vocês. A gente não vai trabalhar do lado direito, a gente vai trabalhar do lado avesso. Cada alcinha corresponde a um ponto baixo, só que aqui vai ter uma diferença. Eu já vou começar na primeira carreira fazendo um aumento, tá? Então, vou pular a minha primeira alcinha, venho na segunda, entro aqui dentro, ó. Faço um ponto baixo e no mesmo lugar eu faço o segundo, tá? E aqui vamos seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base, do mesmo jeito que a gente fez ali na parte da base. E no último pontinho, a gente vai fazer um aumento também, tá? Então, cada carreira aqui dessa parte de aumento, a gente vai sempre aumentar 2 pontos, tá? E eu já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer, principalmente se você fez outra quantidade de pontos, como que você vai calcular para fazer a lateral certinha aqui, ok? É super facinho, tá? Ó, cheguei aqui na minha última alcinha, aqui dentro eu entro, faço 1 e 2 pontos. Então, olha aqui pra vocês verem, nessa primeira carreira eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12, tá? Só que aqui, meus amores, o que vai contar vai ser essa parte aqui de baixo. Por quê? Porque a gente vai fazer a união por fora, né, gente? E aqui a gente só tá fazendo pra aumentar e ela ficar com aquela parte bonita em cima, tipo, dobrada, né? Que fica aquela parte embaixo menor e em cima dobrada, aquele dobrado bonito. Então, por isso que a gente vai fazer essa sequência. Mas o que vai contar vai ser essa parte aqui de baixo. Então, como que vocês vão calcular? Eu vou fazer no meu caso, porque eu já fiz esse cálculo aqui, porque como eu já tava testando, né, gente? Então, por isso que eu sempre peço pra vocês assistirem o tutorial primeiro, principalmente até essa parte aqui, da lateral, que a gente faz a lateral e calcula tudo certinho, e a união, e depois você começa a fazer a sua bolsa, pra não ter dúvida, tá? E essa bolsa é bem rapidinho de fazer. Então, o que que ela vai fazer? Eu vou contar essas alcinhas aqui de fora, ó. Então, aqui, essa é a laçada inicial e essa é a correntinha que eu fiz. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esse é o primeiro número que eu tenho, tá? E agora, eu preciso ter em mente que eu preciso fazer uma quantidade de carreiras, perdão, que somadas 2 vezes com esse número vai dar a quantidade de número 50. Não entendi, como assim? Eu preciso de uma quantidade de carreiras, porque como que vai ser? Eu vou fazer a quantidade de carreiras aqui, né? Vou subir ela, só que a gente vai fazer a união por toda a volta dessa lateral. Então, eu tenho que somar essa mesma quantidade de carreiras aqui, mais o número de baixo, mais essa mesma quantidade. Então, como que vai ser? Eu sei que o número de pontos que eu tenho aqui é 50. Então, eu tenho que fazer aqui no meu... Eu já somei e eu vou fazer 20 carreiras no total. Então, vai ser 20, mais 10 aqui de baixo e mais 20 aqui de cima, totalizando 50, ok? Então, caso você tenha feito aí essa parte maior ou menor, você vai ter que fazer esse cálculo, tá bom? Vai ter que distribuir. Outra coisa também, você fez maior, é interessante você fazer uma quantidade maior também nessa parte de baixo, não só uma parte maior de carreiras, tá? Porque isso também mexe muito. Se você fizer aqui uma quantidade, tipo assim, você fez uma quantidade maior de correntinhas, só que você só vai aumentar aqui essa parte de cima, a bolsa vai ficar mais alta do que larga na parte de baixo, entende? Então, por isso que vocês têm que sempre dosar aí. Então, a regrinha é... Deixa eu fechar a janela que o sol tá batendo na mesa. Quer dizer, tá batendo em mim já. Então, a regrinha é essa soma. Então, no meu caso, vai ser 20 mais 10 aqui de baixo, mais 20 aqui de cima, totalizando 50, que é o que eu preciso, ok? Então, eu vou ter um total de 20 carreirinhas. Agora, como eu falei pra vocês, nessa primeira carreira eu fiquei com 12 pontos. Vou fazer aqui uma correntinha, virar o meu trabalho. E aqui a gente não vai fazer todas aumentos, a gente vai sempre intercalar com uma carreira de ponto baixo, um ponto por base. Então, fiz a minha correntinha, vou vir aqui no meu primeiro ponto, laço, um ponto baixo, e aqui eu não vou fazer aumento nenhum, tá? Vai ser somente ponto sobre ponto até o final. Cheguei aqui no final e eu mantive aqui os meus 12 pontos, tá? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui na chegada, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. 1 e 2. Lembrando que é pegando sempre na alcinha de trás, a mesma trama que a gente fez no corpo. E agora, venho aqui fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar ali no meu último espacinho, que a gente vai fazer também um aumento, tá bom? Então, lembrando que a gente sempre vai aumentar de 2 em 2 pontos nessas carreiras aqui de aumentos. Cheguei aqui no meu último espacinho, ó, e vou fazer o meu aumento aqui também. 1 e 2 pontos. Então, aqui tem um total de 14 pontinhos que a gente fez, ok? Faço uma correntinha, viro meu trabalho e nessa carreira vai ser um ponto para cada pontinho de base, tá? Sempre pegando nessa alcinha de trás, ok? Ó. Cheguei aqui no final da minha quarta carreirinha e eu mantive os meus 14 pontos, ok? Então, vamos lá, uma correntinha, e nessa carreira eu tenho que fazer aumentos. Então, na chegada, eu tenho que fazer os meus 2 pontos no mesmo lugar, pegando somente na alcinha de trás. E aqui agora eu faço um ponto para cada pontinho de base, tá? Ó.
E chegando ali no meu último espacinho, eu tenho que fazer mais um aumento, tá? Lembrando que sempre nessas carreiras de aumento vai ser um aumento no início e um aumento no final, tá bom? Então, cheguei aqui no meu último espacinho, tenho que fazer um aumento, ok? Ó, vou fazer aqui um aumento. E aqui nessa carreira, fiquei com um total de 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, na minha quinta carreirinha. Faço uma correntinha. Entro aqui e vamos fazer um ponto para cada pontinho de base, tá? Então, finalizei aqui a minha carreira e mantive os mesmos 16 pontos da carreira de aumento anterior, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 carreirinhas. Vamos para a sétima, que agora vai ser de aumentos, tá? Então, aqui na chegada, um aumento. E agora, vamos caminhar com um ponto para cada pontinho de base até chegar ali no final, tá certo? Cheguei aqui no meu último espacinho, perdão, e aqui faço o meu último aumento dessa carreira. E no final, fiquei com um total de 18 pontos, tá? Ó, fiquei com 18 pontos nessa carreirinha. Mais uma corrente, e essa carreira é de ponto sobre ponto somente, tá? Finalizei aqui a minha oitava carreirinha, tá? E eu mantive os 18 pontos, tá? E agora, eu vou pra minha última carreira de aumento. Faço aqui uma correntinha, viro meu trabalho, a carreira de número 9, tá? E aqui eu vou entrar e fazer um aumento no início. E caminhar até o final. Fazendo um pontinho pra cada ponto de base. E no último pontinho, a gente vai fazer mais um aumento, tá? E daí, depois daqui, a gente vai mudar a nossa sequência um pouquinho. Cheguei aqui no meu último espacinho e eu venho e faço o meu último aumento, como falei pra vocês. E aqui, na minha nona carreira, eu fiquei com um total de 20 pontinhos, tá? Então, como eu falei, aqui é a última carreirinha, é a minha última carreirinha com aumentos, tá bom? E agora, meus amores, a gente vai fazer um total de 11 carreiras, fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, fiz aqui minha correntinha, venho na minha 10ª carreira e eu vou fazer ponto sobre ponto, ok? Então, agora a gente só vai completar a quantidade de carreiras, que no meu caso é 20, fazendo ponto sobre ponto. Só carreira de ponto sobre ponto. Aqui a gente não vai fazer mais carreiras de aumento. Agora aqui a gente só vai aumentar aqui o tamanho da nossa lateral, tá? Ó, chegando aqui no meu último pontinho, faço somente um ponto, ainda continuamos mantendo aqui 20 pontinhos na carreira, faço uma corrente, viro meu trabalho, entro aqui e continuo fazendo um ponto para cada pontinho de base, tá? Então, aqui agora a gente tá iniciando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tá iniciando a 11ª carreira, tá? Então, agora a gente vai manter essa sequência, fazendo carreiras de ponto sobre ponto, mantendo os 20 pontos, até eu ter um total de 20 carreirinhas aqui. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, subi aqui fazendo as minhas 20 carreirinhas, tá? Utilizando o mesmo padrão de pontos, e aqui a gente não tava fazendo aumento, né? Então, a gente fez 9 carreiras fazendo a sequência de um aumento, uma carreira de ponto sozinho, uma carreira de aumento. E depois, a gente totalizou aqui 20 carreirinhas, ok? Ó, a gente vai fazer 2 partes, tá? Eu não arrematei, tá bom? Como tinha um restinho de fio do primeiro rolinho ainda, eu optei por abrir o segundo pra fazer essa lateral, porque como eu sabia que não ia dar pra fazer ela inteira, ia ficar com arremate no meio. E depois eu mostro certinho pra vocês quanto que vai sobrar do segundo rolinho do fio pop, tá? Mas já garanto pra vocês que o rendimento é bem parecido com o rendimento do fio de malha. Deixa eu tirar aqui as medidas pra vocês verem. Ó, de altura, a gente ficou aqui com um total de 16 centímetros. Aqui nessa parte maior,
18 centímetros e aqui embaixo fiquei com mais ou menos 10 centímetros, tá bom? Então, a gente não vai cortar, ó. Esse daqui, como eu falei, eu só finalizei e deixei o restante do rolo. E esse aqui eu iniciei com o segundo rolinho e não cortei o fio também, tá? E aqui a gente já vai começar direto a fazer a união, gente, que vai ser bem mais fácil. Porque eu sei que tem algumas iniciantes que às vezes não conseguem visualizar certinho como fazer a união fazendo uma carreira de ponto baixo no contorno, né? Porque às vezes pode ser um pouquinho confuso. Então, a gente já vai fazer a união diretamente aqui, ok? Então, vamos lá para nossa união. Então, pessoal, já aproveitei aqui para fazer o arremate, tá? Eu vou sempre deixar o lado do arremate para dentro. Então, a gente vai deixar dessa forma assim, ó, essa parte para fora, tá? E aqui a gente vai iniciar o nosso processo. Como eu falei para vocês, a parte de cima a gente não arremata, né? E aqui a gente vai iniciar aqui a costura, tá bom? E aqui a parte maior, sempre na beiradinha, ó, tá vendo? Que já tá a saída do fio aqui certinho pra gente fazer a união, tá? E aqui, meus amores, a gente vai utilizar essas alcinhas pra fazer a união. Vou até pegar aqui uma agulhinha menor. Então, a gente vai utilizar só que somente a alcinha de fora, tá? Pra dar um detalhezinho a mais na nossa união. Então, a gente vai pegar aqui, ó, cada alcinha dessa a gente pega uma carreira, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês certinho. Como que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro de tudo, eu vou puxar essa alça aqui, ó. Pego aqui na alcinha que eu preciso. Puxo essa alcinha aqui pra dentro. E no mesmo lugar, eu vou entrar aqui, ó, e vou pegar por trás desse ponto baixo, ó. Tá vendo? Por trás desse ponto, eu laço e faço um ponto baixíssimo. Certo? Então, na primeira carreira, eu já fiz a união. Pesco aqui a próxima alcinha, tá? Só que aqui também tem um detalhezinho, gente. A gente vai fazer de um jeito aqui, ó, que a gente vai atravessar pra baixo, pra ficar meio que essa costura embaixo, ó. Então, eu vou deixar o meu fiozinho aqui pra baixo, ok? Laço esse fiozinho, trago pra cá. Só vou ajustar aqui, porque senão vai ficar aquela costura bem na frente, eu preciso deixar ela embaixo. No mesmo lugar, eu entro e passo por baixo desse primeiro ponto baixo, dessa primeira carreira de ponto baixo, ó. Eu passo aqui por trás, laço meu fio, trago aqui pra cima e faço o primeiro ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai pegar aqui e vir pra baixo. Pego essa alcinha, eu já fiz a união dessa carreira e eu preciso fazer a união dessa segunda carreira. Então, eu venho por trás do ponto baixo, ó. Se vocês olharem aqui, a gente tem o aumento que a gente fez, tá vendo? Então, eu vou vir atrás, ó. A gente vai abraçar esse pontinho aqui. Eu entro aqui, laço um ponto baixíssimo. Venho na próxima alcinha, pegando a alcinha aqui de trás. Fiz a união da minha segunda carreira, tenho que vir aqui na terceira, ó. O ponto baixo tá do avesso, mas eu tenho que pegar aqui, ó, atrás desse ponto baixo. Então, eu entro aqui atrás, laço, ponto baixíssimo. Fiz aqui nessa carreira, pego aqui a alcinha de trás, venho nessa carreirinha, laço, ponto baixíssimo. Então, ó, fiz essa carreirinha, tenho que vir nessa. Pego a alcinha de trás, venho aqui na carreira de baixo, laço, ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima, ó, pego a alcinha de trás, venho aqui nessa próxima carreira, laço, ponto baixíssimo. Ó, então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó, uni 6 carreirinhas. Então, vai ser um ponto baixíssimo unindo cada carreira, tá? Então, sempre vai ser um por carreira aqui. E lembrando que a gente pega aqui
pela alcinha de trás e a gente vai pegando um pontinho por carreira. Vou seguir desse jeito até ali a parte de baixo, pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui, ó, onde tem essas alcinhas. Então, pessoal, caminhei até aqui embaixo, ó, e aqui eu vou fazer a união da minha última carreirinha bem em cima da correntinha mesmo, tá? Entro aqui, faço a união, eu não posso esquecer dessa carreira, e agora a gente vai começar aqui na parte de baixo. A diferença é que aqui na parte de baixo, eu não vou pegar só uma alcinha igual eu tava pegando, que eu tô pegando aqui desse lado. Eu vou pegar as duas alcinhas, tá? Então, o processo vai ser mesmo, só que pegando aqui essas duas alcinhas aqui, tá? Então, fiz aqui a união pegando a correntinha dessa carreira, agora eu venho pra cá, pegando as duas alcinhas. Laço, ponto baixíssimo. Venho na próxima, uni essa, venho na outra, laço, ponto baixíssimo. Venho na próxima, laço, ponto baixíssimo. Então, vai ser um pontinho pra cada desse daqui da carreira, tá? Então, cheguei aqui no meu último, tá? Lembrando que é só nas duas alcinhas, aqui essa é a laçada inicial. Eu entro aqui, faço um ponto baixíssimo. E agora, eu já tenho que voltar a fazer um ponto por carreira, tá? Então, eu pego aqui essa alcinha e eu tenho que fazer dessa primeira carreira, venho aqui abraçando o ponto baixo, laço um ponto baixíssimo. Venho na próxima. Aqui, meus amores, pode ser que fique um pouquinho mais difícil, principalmente aqui nesses cantinhos, ó, porque fica meio desengonçadinho. Mas, se vocês repararem bem, aqui eu tenho esse ponto baixo e esse outro aqui, ó, que é a correntinha, só que do avesso, tá? Então, ó, deixa eu atravessar aqui pra vocês verem. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês virarem aqui o trabalho, tá? Ó, se vocês pegarem aqui, vai ver que é o pontinho que a gente precisa, tá vendo? Aqui tá do lado direito e aqui tá do lado avesso. Mas é só pegar nessa alcinha aqui de trás, ó, que vai dar bem certinho. A gente só precisa fazer um ponto por carreira aqui, tá? Então, aqui fiz nessa primeira, agora eu vou vir aqui na segunda, laço, um ponto baixíssimo. Veio na próxima, cheguei aqui nessa carreirinha, laço, ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima carreira, ó, aqui em cima, laço, ponto baixíssimo, tá? Então, aqui a gente continua com a sequência de um pontinho por carreira. Por isso que a gente precisa calcular muito bem a parte da lateral pra dar bem certinho, ó, e vai ficando dessa forma aqui, tá bom? Então, eu vou subir até ali em cima, fazendo esse mesmo processo, um pontinho por carreira, e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai dar sequência, tá? Então, pessoal, já subi aqui fazendo meus pontos baixíssimos, tá? Olha aqui pra vocês verem. Fiz toda a união dessa primeira parte, ficando assim, tá? E agora, a gente vai cortar aqui essa pontinha de fio. Corto aqui a pontinha, porque aqui, esse lado, a gente arremata. Puxo tudo aqui pra fora, e agora eu vou trazer aqui pra dentro pra gente esconder essas pontinhas, tá? Ó, trago aqui nessa parte de baixo, venho escondendo bem e depois eu dou um pinguinho de cola, tá? O arremate tradicional que a gente sempre faz aqui.
Então, vamos esconder bem essa parte. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo do lado de cá, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês com a segunda lateral, tá? Do mesmo jeitinho que eu já mostrei pra vocês aqui. E é bem interessante a gente deixar a base que a gente fez por último pra fazer a última união, porque a gente não vai cortar o fio. Depois disso, a gente já vai fazer a alça de cima, ok? Então, eu peguei e deixei esse, porque senão depois a gente vai ter que pegar outro pedaço de fio, tá? Então, ó, olha aqui, essa aqui é a parte da frente, e a gente tem que fazer a união aqui, tá? Como a gente não arrematou ainda a pontinha, a gente pode começar do lado que a gente achar melhor. E eu vou fazer o mesmo processo aqui que eu mostrei pra vocês. Pego aqui as duas alcinhas, uma alcinha, né? Trago aqui pra trás. E agora a gente vai fazer no mesmo lugarzinho aqui nesse primeiro lugar, pego abraçando o ponto baixo, e aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra cada carreira, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês do outro lado, tá bom? Um ponto por carreira aqui, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Vou dar toda a volta, quando eu terminar a união, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a alça. Então, pessoal, já fiz toda a união aqui, tá? Da nossa bolsa, né? Pra vocês verem. Ficou desse jeito. E agora, vamos pra nossa alça, tá? O que que eu vou fazer aqui, meus amores? Eu vou fazer uma... Daqui pra cima, já, eu vou fazer um total de 30 correntinhas, tá? Então, caso vocês queiram pegar um marcador aqui pra marcar essa correntinha pra vocês verem que é a primeira, vai facilitar bastante, tá? Então, ó, vou pegar aqui um marcador pra marcar aqui essa primeira, tá? Pra ficar bem claro que essa é a primeira corrente. E aqui eu vou fazer um total de 30 correntinhas, ok? Então, 1, 2, 3, 4. Só que aqui o que eu vou fazer, gente? Eu vou trocar a minha agulha por uma agulha menor. Eu vou trocar pela agulha número 5. Por que, Ná, que você vai trocar a agulha número 5? Principalmente aqui nessa parte da alça, pra ficar mais apertadinho aqui e não ceder muito, porque como vocês sabem, esse fio é de poliéster, então ele dá uma cedida. Então, eu vou trocar só nessa parte aqui que eu vou trabalhar na alça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vou fazer um cordão com 30 correntinhas. Então, fiz aqui meu cordão com 30 correntinhas, tá? Vou deixar ela bem retinha aqui, ó, não posso deixar virar. E eu vou vir bem aqui na nossa carreira que a gente fez a união e fazer um ponto baixíssimo. Entra aqui no meio, ó. Entra bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Pra deixar certinho aqui essa alça. Pego novamente a minha agulha 5,5. Aqui eu vou fazer o que, gente? Agora a gente vai começar a trabalhar nessas alcinhas aqui. Eu vou entrar nessas duas alcinhas, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. Então, vai ficar mais ou menos aqui como se fosse o primeiro ponto baixo, tá? E sigo aqui fazendo um ponto pra cada pontinha de base, ó. Então, vou fazer aqui os 20 pontos, que eram os 20 pontos que tinha nessa parte aqui da minha bolsa, ó. Pegando as duas alcinhas pra ficar bem firmezinho. Fiz aqui os meus 20 pontos, pegando nas duas alcinhas. Agora, eu venho aqui novamente, ó, dentro desse primeiro ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo e subo 30 correntinhas de novo,
só que com a minha agulha número 5 para ficar mais justinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Venho aqui de novo, ó, a gente pula essa parte central e já vem aqui onde a gente fez a nossa união. Entro aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, ó, e faz novamente um ponto baixíssimo. Lembrando que aqui tem que ficar bem certinho, não pode ficar torcida essa alça. Agora eu venho com a minha agulha novamente aqui. E agora vamos trabalhar novamente os 20 pontos baixos, tá? E aqui o meu primeiro pontinho tem que ser aqui nessa alcinha, tá? Toma cuidado pra não esquecer dela, ó. Tem que ser bem aqui. Laço, um ponto baixo. E seguimos aqui até chegar ali no marcador, porque eu tenho que fazer os meus 20 pontos baixos. Caminhei aqui com meus pontos, meus 19 pontos, e aqui tem o meu último espacinho que eu vou fazer o meu ponto baixo, tá? Ó, 20 pontinhos, e já cheguei aqui na parte da alça. Vou pegar novamente aqui a minha agulha número 5, porque agora o que que eu vou fazer? Eu sei que aqui, essa é a minha primeira correntinha, tá? Aqui, diferente das outras, ó, se vocês contarem, ela não tem essa alcinha menorzinha, ela tem essa mais comprida. Então, nessa aqui, eu já tenho que chegar e fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, a gente vai fazer direto, tá? Então, aqui, ó, primeiro ponto. Já posso tirar aqui o marcador, mas qualquer coisa vocês coloquem aqui em cima pra saber que esse primeiro ponto é da alça, ó. E a gente vai pegar somente nas alcinhas de trás, igual a gente trabalhou ali, ó. Então, a gente deixa essa parte da frente livre e trabalha nas alcinhas de trás. Então, a gente vai fazer um ponto para cada pontinho de base aqui, ó, pegando somente nesses nozinhos. E eu preciso ter aqui um total de 30 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui meus 30 pontos baixos, pegando somente nessas alcinhas aqui da parte de trás, tá? Ó, e olha pra vocês verem como vai ficando firme, utilizando uma agulhinha um pouquinho menor. Então, vai trazer mais segurança pra sua bolsa. Então, pessoal, caminhei aqui fazendo os pontos baixos, tá? Fiz aqui meus 30 pontos baixos. E agora, a gente já vai começar trabalhando aqui. Então, eu já posso pegar a minha agulha número 5,5 novamente. E eu venho nessas duas primeiras alcinhas. Porque eu sei que aqui nessa parte da lateral, eu tenho que trabalhar 20 pontos nessa lateral. Sempre vai ser 20 pontos, ok? Ó. Então, a gente vai manter aqui esses 20 pontos. E eu vou chegar até ali na outra alça pra mostrar pra vocês mais uma vez o início ali, tá? Então, pessoal, já caminhei aqui com meus 20 pontos desse lado. Agora, eu vou tirar aqui a minha agulha. Pesco aqui com a agulha número 5. E aqui, como eu falei pra vocês, essa primeira alcinha é essa mais longa, que eu preciso fazer um ponto baixo. E aqui agora vai ser as alcinhas mais curtinhas, tá? E eu sigo fazendo um ponto pra cada alcinha aqui de base, ó. Então, eu preciso fazer um pontinho pra cada. E no final, eu tenho que manter os 30 pontos baixos. Lembrando que eu troco essa agulha pra ficar mais firme a alça, ok? E aí, depois que a gente fizer aqui todo esse processo, eu caminho novamente com os meus 20 pontos até chegar aqui nesse marcador. Então, pessoal, cheguei aqui novamente no meu marcador, tá? E como eu falei pra vocês, aqui no marcador a gente sabe que é a parte da alça. Eu vou vir aqui com o meu outro
a minha outra agulha, pra gente subir aqui e manter essa alça firme, tá? Venho aqui e faço o meu ponto, a gente vai fazer agora ponto sobre ponto, a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto baixo, pra depois fazer a carreira de ponto baixíssimo, pegando aqui nessas alças, ó. Então, aqui a gente continua. Fazendo esses pontos. Pegando somente na alcinha de cima, pra manter firme e deixar também mais grossinha essa alça, né? Não deixar ela tão fininha, pra acompanhar o trabalho que a gente fez na nossa bolsa, tá? E agora é mais fácil, porque agora a gente já só tem as alcinhas aqui em cima, né? Então, aqui não tem muita complicação, que a gente sempre vai trabalhar nessas alcinhas. Deixa eu só chegar ali embaixo pra mostrar pra vocês aqui, ó. Então, pessoal, eu desci aqui fazendo meus 30 pontos baixos na alça. Agora, eu tiro novamente a minha agulha. E aqui agora a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto, ó. Que aqui agora eu já cheguei na parte dos 20 pontos baixos, né? Aqui da lateral, ok? E daí, o processo é o mesmo, gente, ó. Então, aqui a nossa primeira alça tá prontinha. A gente vai seguir com esse mesmo processo. Chegando aqui na alça de novo, a gente troca a agulha pra deixar mais apertadinho. E continua fazendo aqui os pontos baixos até chegar aqui no marcador, que a gente vai fazer uma carreira daí de ponto baixíssimo. Então, pessoal, eu dei toda a volta aqui, tá? Cheguei no meu marcador novamente, ok? Só que aqui agora vai ser um pouquinho diferente. O que que eu vou fazer aqui? A gente vai tirar o marcador e aqui eu vou fazer pontos baixíssimos, tá? Sem diminuição, sem nada, gente, sem fechamento, ó. Já faço aqui um ponto baixíssimo e marco também. E eu não vou trocar mais agulha, tá? Agora eu só vou fazer pontos baixíssimos pegando essas duas alcinhas aqui da alça, ó. E sigo fazendo ponto sobre ponto com essas duas alcinhas, tá? Porque agora, como já tá totalmente completa a nossa alça, né? Agora são só alcinhas de cima, a gente vai fazer uma carreira inteirinha de pontos baixíssimos até o final. E quando eu chegar aqui nesse marcador, eu venho pra fazer o fechamento, tá? Então, agora, a última carreira aqui vai ser de pontos baixíssimos. Só pra dar esse acabamento final. Então, pessoal, já finalizamos aqui a parte da carreira de pontos baixíssimos. Vou fazer aqui o meu último ponto baixíssimo. E aqui eu já cheguei no meu marcador, já cortei o meu fio. Vou tirar o meu marcador pra gente fazer o fechamento falso, tá? Vou soltar aqui toda essa alcinha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo com a agulha de cima pra baixo, ó. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. E agora eu vou voltar aqui dentro do primeiro ponto baixíssimo. Do último, perdão. Ó, entra aqui dentro, passando pela alcinha do ponto baixo e puxo aqui pra trás. Opa, gente, desculpa. E aqui eu fiz o meu último ponto baixíssimo, né? Na verdade, não é o último. Eu só fiz um fechamentinho falso que ficou desse jeito. Agora, a gente vai esconder muito bem aqui essa pontinha, tá? Pra fazer o arremate. Ó, dou uma seguradinha aqui. Puxo pra trás. E venho escondendo aqui por dentro dos pontos pra gente fazer o arremate dessas duas pontas, ó. Tanto essa quanto essa. E, ó, vai ficando dessa forma, gente. Olha, pra quem quer usar na praia, é uma ótima opção de não pôr ferragem e deixar dessa forma aqui, ó. Já fica lindíssima a bolsa, certo? Então, vou esconder aqui tudo certinho, vou arrematar tudo bonitinho aqui, essas alcinhas, e já venho pra gente fazer o fecho, vou aplicar o fecho e fazer ali, montar o nosso tasselzinho. Então, pessoal, já arrematei tudo aqui certinho, tá? Ó, a nossa bolsa na parte interna. E agora, a parte principal aqui é a gente achar o meio. Como que a gente vai fazer? Eu vou juntar aqui as alças, tudo certinho. E se vocês olharem aqui, ó, essas partes de cima se encontram, tá vendo? Porque é a mesma carreira, ó.
Então, a gente tem essa com essa, opa, essa com essa, 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 tá bom? Então, a gente vai utilizar esses relevos aqui pra achar o meio. Outra coisa, a gente também vai utilizar as nervuras. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente deixa 3 pra cada lado, 3 pra cada lado e pega essa central, tá vendo? Então, eu vou colocar a minha agulha bem aqui nessa parte, pra ver se é a parte central que eu preciso, tá? Ó, então vai ficar mais ou menos aqui assim. Que é o lugarzinho que eu preciso pra fazer essa união, tá vendo? Porque precisa ficar nessa nervura. Então, a gente vai colocar o fecho tigre bem nessa partinha aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente já juntou aqui, vou deixar aqui por enquanto. E agora, vamos trabalhar o nosso fecho tigre. Como que a gente vai fazer aqui? O bichinho é forte, gente. Vou pegar aqui 2 tiras, tá? Vou pegar aqui 2 tirinhas de fio. Não precisa ser muito comprida. Ó, essa aqui já tá o suficiente. Corta aqui. E agora, corto aqui no meio. Peguei essas 2 tirinhas. Eu vou amarrar aqui no meu fecho tigre. Esse processo a gente vai fazer com as duas, ó. Dobra aqui no meio. Tá? E vai ficar com essa alcinha. Eu pego aqui o meu fecho. Eu tenho aqui a alcinha. Eu vou passar aqui, ó, de cima pra baixo por dentro dessa alcinha. Aqui, eu vou abrir essa alcinha e puxar essas 2 pontinhas pra dentro. Ó. E eu faço esse mesmo processo do lado de cá. E eu gosto de fazer de cima pra baixo pra facilitar essa parte aqui, porque senão vai ficar um nó na parte de cima, ó. Desse jeito fica bem certinho e aqui fica esse nozinho embaixo, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer assim. Ok? Agora, a gente vem pra nossa bolsa, certo? E aqui é a parte central que eu falei pra vocês. Outra coisa muito importante aqui, ó. O que que eu preciso fazer? Eu não posso deixar essa alcinha, esse fecho, muito na beirada. Eu tenho que deixar ele mais pra baixo. Só pra ficar com essa parte aqui. Então, no fim, eu vou colocar mais ou menos aqui na altura mesmo que tá a minha agulha, ó. Praticamente no segundo ponto, tá vendo? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse processo de um lado e vocês vão fazer o mesmo, do mesmo jeitinho, tá? Então, aqui, como eu já sei que nesse lado aqui, né, eu sei que é bem aqui, eu vou pegar aqui, ó, coloco o meu fecho, bem aqui nessa parte central, como eu falei pra vocês, ó. Vou pegar uma outra agulha, venho aqui por baixo, uma alça eu passo pra um lado, aqui, opa. E a outra eu passo pra outro, porque a gente tem que separar aqui essas alcinhas. Ó. Então, elas vão ficar mais ou menos aqui assim. E eu também vou ver se vai ficar bom, porque eu, como falei pra vocês, não pode ficar muito pra cima. Ó, eu acho que ficou muito pra cima. Então, eu vou descer mais um ponto pra baixo, ó. Então, vai descer pra esse pontinho aqui de baixo, tá? Caso você queira passar aqui por dentro desse ponto pra ficar firme, porque precisa ficar bem firme, gente, essa parte aqui. Ou também, o que pode fazer? A gente passa uma para um lado, outra para o outro, e depois a gente passa por baixo de algumas perninhas antes de fazer o nozinho. Então, esse primeiro eu passo pra cá. E esse segundo eu passo... Ó, tá vendo que eu tô dividindo? Não tô passando no mesmo lugar. Passo pra cá, aí. E daí, quando eu levantar, vai ficar dessa forma aqui, assim, mais ou menos, ó. Vai ficar bem em cima.
E agora, o que eu vou fazer aqui? Antes de eu fazer o nó, eu pego algumas perninhas aqui do ponto baixo. Vou pegar uma agulha um pouquinho menor. Pego essas duas perninhas aqui. Pra cá, porque assim, ó, a gente vai separar. E aqui também, ó, caso você não queira pegar duas, pode ser só uma. A gente só precisa aumentar a quantidade de fios entre as duas para não formar um buraco. Aqui. Então, aqui passei pelas perninhas, tá vendo? E agora, eu venho e dou um nó aqui. Ó, e aqui, se vocês olharem na frente, tá bem preso, mas não fez buraco nenhum na parte da frente, ok? E daí, vocês vão fazer esse mesmo processo do lado de cá, só que aqui a gente vai dar dois nozinhos, a gente não vai dar só um, a gente vai dar dois. E agora, a gente esconde essas tirinhas aqui entre os pontos, tá? Ó, entre as perninhas de trás dos pontos. Uma a gente vem para um lado e a outra a gente vem pro outro, ó. Sempre aqui na parte de trás. Ó. E escondi aqui, dou um pinguinho de cola. E aqui também eu venho escondendo essas alças por trás aqui. De uma forma que não apareça aqui na frente, tá? Tomando cuidado para não aparecer aqui na frente. E aqui o primeiro fecho já foi colocado. Daí, vocês vão fazer o mesmo processo desse lado de cá, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Tem que ser na mesma alturinha, ok? Então, é nessa parte aqui do meio, né? A gente pega uma alcinha para cada lado, dá dois nozinhos lá atrás e também tem que ser na mesma altura. Então, aqui foi um, dois, na altura do terceiro ponto mesmo, ok? Vou unir a outra parte e já vou mostrar pra vocês. E agora, vamos pra nossa última etapa, que é do tassel. Ó, então, vou pegar aqui o meu fio e a gente vai fazer o que aqui, ó? Eu vou passar 6 vezes, lembrando que aqui essa minha agendinha tem 15 centímetros de altura. Eu vou dar 6 voltas aqui, vou pegar a tesoura aqui. Vou dar 6 voltas na minha agenda, deixando essa parte do avesso pra frente, tá? Pra facilitar depois, na hora que eu for fazer, na hora da gente amarrar aqui, gente, e ficar bonitinho também, tá? Então, ó, já dei uma, duas, três, quatro, cinco, e a última... 6, certo? Agora, eu deixo aqui essa tirinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto essa parte, tá? E agora, eu vou pegar mais um pedaço. Opa! Cortei aqui e eu vou passar por baixo. E trazer aqui esse nozinho, ó. Bem pra cima, ó. Trago aqui pra cima. Vou dar 2 nós bem apertados. Ó, 1. E 2. Agora, eu posso tirar aqui da minha agenda. E vamos encaixar ali no nosso copinho. Tirei aqui o parafusinho, tá? E agora, a gente vai dobrar aqui. Vou deixar a parte da abertura pra cá e vou encaixar aqui dentro. Com a agulha até aqui da agulha, a gente acerta aqui bonitinho. Caso você queira deixar mais cheinho esse tassel, pode deixar, tá? Pode dar mais umas 2 voltinhas. Mas esse tecido bem fluido vai ficar bem bonito. E agora, a gente vai parafusar o nosso parafusinho aqui de novo.
Então, vou pegar aqui a minha chavinha Allen novamente e vou rosquear aqui, gente. O parafusinho já vem certinho, ó. Então, aqui é só apertar bem. Eu só vou deixar um sinalzinho desse parafusinho pra fora, porque eu acho que segura bastante, tá? Ó, então eu deixo só um sinalzinho pra fora, pra se caso alguém puxar, ó, não sai, tá vendo? E agora sim eu posso cortar aqui essas tiras no meio. E a gente vai aparando aqui, bem calmamente, ó. Deixa na altura que a gente quer, pra gente aplicar na nossa bolsa aqui, tá bom? Olha pra vocês verem como fica bem fluido, fica ótimo pra tassel. Então, eu vou cortar aqui bem certinho, tá bom? Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa bolsa Solana. Olha que linda que ela ficou, gente. Super estruturada, tá? Mesmo sendo um fio mais delicado, ficou lindíssima. Pra você que quer essa opção pra bolsa praia, é só você tirar as ferragens, né? Que a gente sabe que a praia não pode ferragem, né? Por conta da maresia. E vai ficar uma bolsa super linda, super maravilhosa. E eu já quero mostrar pra vocês aqui a quantidade de fio que sobrou do fio Pop, tá? Deixa eu até pesar aqui pra vocês verem quantas gramas sobraram no final do segundo rolo. Então, aqui... Opa! Então, aqui do meu segundo rolo sobrou 158 gramas, tá, pessoal? Lembrando que um rolinho tem em média aí 275 gramas, então sobrou mais da metade do segundo rolinho. Então, em média aí, se você for fazer o mesmo tamanho que o meu, um rolo e meio já é o suficiente para você fazer a bolsa Solana, gente. Ficou maravilhosa e eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Não esqueçam de compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou o que você achou dessa bolsa maravilhosa. Lembrando, se você tiver alguma dúvida também, é só comentar aqui embaixo que eu ajudo vocês, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!